Eu fui chamado para perícia médica no INSS. E agora, o que eu faço? Então, hoje esse vídeo é para você que foi convocado para participar da Operação Pente Fino, ou até mesmo para você que está sofrendo de alguma doença que está te impossibilitando de trabalhar. Vamos lá? Então, hoje eu vou dar algumas dicas para você ter uma perícia com mais chance de ser sucedida, ou seja, com mais chances de você conseguir aquele benefício que tanto você precisa, ou até mesmo para manter aquele benefício. Então, muitas pessoas vão ao INSS no dia da perícia e levam uma pasta cheia, mas cheia de exames, cheia de laudos, cheia de tudo. E a perícia tem pouco tempo para ser realizada. Então, os peritos geralmente olham para aquilo ali, nem veem os documentos, ficam apenas olhando para a pessoa e nem examinam. Então, você quer uma dica para o seu benefício ter mais chances de ser bem-sucedido? Vamos lá. O correto é você levar um relatório médico. Por quê? Porque quando a gente leva aquele laudo médico dizendo senhor fulano tem a doença tal, aquilo ali não é suficiente. Sabe por quê? Porque para você conseguir um benefício no INSS, apesar do nome ser auxílio doença, aquela doença que você está sofrendo tem que te incapacitar para você realizar o seu trabalho. Então, por isso eu recomendo que você solicite, ou seja, que você peça ao seu médico um relatório médico. E nesse relatório médico, o seu médico tem que colocar a sua idade, até porque uma doença numa pessoa mais jovem tem um grau diferenciado de gravidade do que numa pessoa mais velha. Tem que colocar a sua profissão, tem que fazer um histórico da sua doença. Mas o que é isso? O histórico da sua doença é dizer quando aquela doença surgiu, quanto tempo você está em tratamento relativo àquela doença, se aquela sua doença ela se piorou, ou seja, se ela agravou, se surgiu outra doença que agravou a sua situação de saúde. Você tem que fazer também a solicitação para o médico para constar naquele mesmo relatório a sua evolução de acordo com os exames. O médico tem que dizer, olha, no exame no ano tal, a situação era tal. Já no ano depois, foi isso que aconteceu e agora aconteceu isso. Tem que pedir para colocar as medicações que você está fazendo uso. Tem que pedir para colocar os sintomas. Se aquela doença te causa sintomas diários que te fazem se sentir mal, né? Tem que pedir para botar o CID. O que é o CID? O CID é o Código Internacional de Doença. É uma letra e um número que internacionalmente identificam a sua doença. Ou seja, só de ver aquela letrinha e aquele número, o perito do INSS vai saber qual é a sua doença. Você tem que pedir para esse médico colocar o tratamento que você faz. Por exemplo, se você faz um acompanhamento com um psicólogo, se você faz um RPG, se você faz uma fisioterapia, se você está em uso de algum medicamento imunológico, por exemplo, para o caso de uma espondiloartrose. Tem que pedir para colocar a sua situação no momento. O que é isso? É se você está aguardando ser realizada alguma cirurgia, se você está aguardando algum tipo de tratamento especial. Você tem que pedir também para o médico escrever nesse relatório se o seu problema de saúde te impede de fazer algo. Mas o que é isso? Por exemplo, se você sofre de ansiedade, um transtorno de ansiedade, você não pode trabalhar com uma função muito estressante. Já se você sofre de um problema de coluna, tipo uma hérnia, num grau bem grave, você não pode permanecer por muito tempo na mesma posição, ou seja, muito tempo sentado, nem muito tempo em pé, bem como não pode carregar peso. Então você não pode exercer funções que façam tais coisas. Bem como você também tem que pedir para esse médico, no final de todo esse relatório, escrever assim, em razão do seguinte: bem, eu recomendo, em razão de todas essas situações do senhor, auxílio doença, por estar atualmente incapacitado para exercer funções laborativas, ou seja, atualmente ele não pode trabalhar, traduzindo significa isso. Ou, se a situação for bem grave, se a pessoa está vendo que houve uma piora, que a doença é degenerativa, não tem grandes chances de melhorar,
ou não tem nenhuma chance, a tendência é só piorar, tem que o médico solicitar, o que? Recomendar a aposentadoria por invalidez. Então ele vai ter que escrever naquele relatório: paciente incapacitado total e permanentemente para exercício de funções laborativas. Então, além de levar esse relatório médico todinho lá no dia da perícia, você tem que levar também as suas receitas médicas de todos os medicamentos que você está em uso. Você tem que levar exames. Exames, o recomendado é que leve exames recentes de até 4 meses, no máximo até 6 meses, em se tratando de exames de imagem, tipo tomografia, ressonância. Bem como você tem que levar também, se você for um empregado que está afastado, aquela declaração de afastamento da empresa. Porque com aquilo ali, o perito vai perceber que você está afastado das suas atividades, que você não está exercendo de fato atividade nenhuma, porque você está incapacitado. Assim também como você deve levar os documentos pessoais, carteira de trabalho, identidade, CPF. Então, recapitulando, você tem que solicitar ao médico um relatório médico de no máximo 3 meses para levar no dia da perícia. Tem que levar exames de no máximo 4 meses ou até 6, se é exames de imagem. Tem que levar a receita dos seus medicamentos, a declaração de afastamento emitida pela sua empresa, os seus documentos pessoais. Feito isso, você vai até a perícia e aí essa decisão pode sair no mesmo dia, no dia seguinte, levar alguns dias ou até algum tempo em meses, em questão de meses. Então, e o resultado pode ser que o seu auxílio-doença seja, ou a sua aposentadoria por invalidez seja mantido, né? Ocorra um prolongamento, né? Uma prorrogação, ou que você consiga aquele benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, caso você ainda não tenha, ou que você seja colocado no processo de reabilitação profissional, ou que até mesmo o seu benefício seja cessado. Mas, se o seu benefício for cessado e você ainda se considerar, né, incapacitado, você pode recorrer via judicialmente. E em posse desse relatório médico, já é uma ótima situação para o senhor ou para a senhora. Já é um grande adianto, né? Para aquele perito lá na Justiça Federal ou na Justiça Comum, se for em relação ao auxílio-doença acidentário, poder analisar. Eu espero que eu tenha colaborado. Eu peço que, se você gostou, dê um like, aperta no joinha, compartilha, por favor, com o máximo de pessoas e, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário. Até a próxima sexta!